Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Edgar Ziller Freitas e hoje estou aqui mais uma vez para poder falar de quê? De cinema, isso mesmo. O cinema, os filmes que marcaram a presença na vida de muitas pessoas e que modificou até alguns meios de ver o mundo e de entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Logicamente, quem não lembra do filme Top Gun? Esse filme é um filme que modificou muito a minha vida e me influenciou muito em muitas coisas que eu vim acabar fazendo na minha vida inteira e tudo mais. Eu me lembro de quando Tom Cruise ainda era o cadete do ar, e esse ano agora vai voltar, no ano de 2020, vai voltar o filme, já com ele mais tempo, não sei qual é a patente, mas já como um guerreiro do ar, né? E vem agora com novas histórias, com novos romances, por certo, e também com novas músicas, por que não? Porque a música é extremamente inerente ao filme, né? Então automaticamente ele deve estar vindo com músicas novas aí também. O que eu, na meu humilde entendimento, consigo saber ou pensar, perceber do filme na vida das pessoas? Eu me lembro de quando eu era pequeno, ainda já falei isso algumas vezes, mas eu vou falar novamente. Eu, com pequeno, com um ano e pouco, 2 anos, 2 anos e pouco talvez, eu lembro de filmes que passaram na televisão e eu assisti, assim como Canhões de São Sebastião, que é uma história que é muito, muito bacana e tem uns atores fabulosos aí nessa história também. E também novelas como Irmãos Coragem e também comerciais que passam lá na televisão. Eu lembro de tudo com muita nitidez na minha vida, assim. E eu também lembro que a minha vida de trabalho começou. Hoje eu conversando com umas pessoas aqui na cidade, e eu lembrei de qual foi o meu primeiro trabalho com CLT, com a carteira assinada. Eu tinha 14 anos de idade e foi na Líder Cine Laboratórios, laboratório cinematográfico que tem na Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e eu trabalhei. Lá eu tive acesso a como é que funcionava todo o sistema de filmagem 35 mm ou 16 mm também. Eu lembro de muita coisa de 16 e de 35 mm. Eram filmes que iam para lá para revelar e faziam montagem e revelação lá. Era muito legal, era muito bacana o negócio que aparecia. Hoje a gente tem o digital, mesmo copiando o formato da película de 35 mm, ainda continua sendo o filme digital, né? Que é a gente fazendo edição também, trabalha com muito mais velocidade na preparação do filme do que propriamente naquela fitinha que vinha com o áudio separado. Era muito legal aquele negócio. O áudio tinha que vir separado e depois fazia a sincagem do áudio junto com as imagens. Era um trabalhão, que era uma coisa desesperada. Hoje ainda tem a sincagem de áudio separado, mas agora você tem uma guia de som para poder seguir. Então as orientações você consegue fazer as pegadas das horas das falas juntamente com cada situação que acontece. É muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais preciso de fazer todo esse trabalho no digital. Então, pensando nisso, é que eu venho vendo da onde sai essa minha paixão pelo cinema. Na verdade, eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei, mas eu tenho a nítida certeza de qual diferença faz na vida das pessoas um filme. Um filme, ele influencia realmente a vida das pessoas. Quem não conhece a história de Dirty Dancing? Quem não ficou apaixonado pela história de Dirty Dancing? Quem foi que não ficou apaixonado pela Lagoa Azul com a Brooke Shields? E também outros filmes bacaníssimos que foram lá da época de muito tempo atrás, e a gente vai levando essas histórias para o resto da vida, né? E por isso que eu chamo sempre as pessoas para criarem filmes diferentes, contando histórias bacanas. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema muito sério com questão de ideologia. Mais uma vez o filme brasileiro foi para o Oscar, para ser indicado, foi indicado ao Oscar. Chegou lá, não ganhou de novo por motivos ideológicos. Ah, Edgar, mas você só fala em ideologia, não ideologia. Eu só acho que isso acaba destruindo o que a gente pode fazer de bom, que é contar histórias novas. É criar novas histórias, dar novos sentidos à vida das pessoas.
criar histórias apaixonantes, criar romances, criar histórias onde que pessoas queiram assistir. Gente, não é brincadeira a quantidade de pessoas que não fala que é filme brasileiro, a pessoa não quer nem ir no cinema. Isso você pode ver isso todo dia e ver no seu grupo de amigos aí, como é que é a hora que vai, vamos pro cinema? Vamos, que filme? Ah, o filme brasileiro, ele é ótimo. Ih, brasileiro? Mas sabe por quê? Porque ninguém aguenta mais. A verdade é essa. Pode querer tampar com a peneira, quem quiser tampar a história com a peneira. Ninguém aguenta mais essas histórias brasileiras não, cara. A gente tem que criar história nova. Ninguém tá mais segurando essa onda não, cara. Ninguém mais quer... Ah, mas tem a Minha Mãe é uma peça. Cara, é uma das produções do Brasil. Quantas produções tem no Brasil todo ano? Ah, mas é uma só que aparece mesmo, uma ou outra. Agora me diz aqui, na boa. Minha Mãe é uma peça, tem como ir pra Hollywood, por exemplo, pro Oscar? Não tem. Ah, o filme é ruim? Não, não é ruim. Eu não tô falando que o filme é ruim. Ele é legal, mas ele não serve para entrar em disputa com filmes internacionais. Nosso filme brasileiro, mais uma vez, não vai rodar. E isso tem sido isso tem sido uma constante no Brasil dos filmes brasileiros não viajarem para lugar nenhum. Eles não saem dentro do território nacional. E isso não é uma coisa legal, porque a gente não está conseguindo fazer a ideia primária do filme, que é fazer com que a nossa cultura seja divulgada para o mundo. A gente não consegue. A gente consegue fazer um bolinho para poder rodar única e exclusivamente aqui dentro do país. E depois, meu amigo, já era. Perdeu. Ah, mas aí gasta-se um montão de dinheiro, ganha-se um montão de dinheiro fazendo bilheteria gigantesca, monstruosa, que nem é Minha Mãe é uma peça. O filme é legal? Eu não tô falando que não é, vou falar de novo. Eu gosto do filme, eu gosto do que é apresentado no filme, aquela bobajada, aquela coisa que é uma bobagem legal, engraçada para nós brasileiros. Agora, para ir para fora, a gente não consegue mais vender, entendeu? E aí, o que a gente está divulgando da nossa cultura? O que a nossa cultura está fazendo frente à cultura do resto das pessoas no mundo? Pois é. Esse que é o grande problema. E não vai fazer movimentos ideológicos, porque o Brasil é um país de questões políticas o tempo inteiro. Tá, pode até ser, mas o povo não quer mais ver. A verdade é que o povo brasileiro está de saco cheio de ver essa porcaria. Porque o problema político é um problema político e não é questão de filme. Não está sendo contada história nenhuma, está sendo jogado cuspindo na cara dos outros o tempo inteiro. É briguinha de partidos, é briguinha de pessoas, de poder, de governo, a puta que o pariu. Não dá certo, isso não funciona. Isso não funciona. Infelizmente no Brasil está uma desgraça isso, porque a gente está perdendo todas as possibilidades do mundo de poder fazer histórias boas, gastando uma porrada de dinheiro, uma quantidade infinita de dinheiro para não sair do lugar. É certo isso? Eu acho que não, eu não gosto disso. Eu acho que o cinema brasileiro tem que ser pautado em cima de novas histórias, tem que ser criados fundos de histórias assim, mais do fundo da consciência das pessoas, do que propriamente ideias políticas. Não dá mais, isso está um pé no saco. Ou se fizer filmes, comédiazinha, tarará, parará, que é muito legal, eu gosto. Mas a gente não vende esses filmes para fora. A gente tem que vender a nossa cultura para outros países. A gente tem que entrar no Oscar. Não é por força política, não. É por força de conteúdo. É uma diferença muito grande em criar um sistema com uma história boa para poder apresentar para o pessoal de fora e uma história que é única e exclusivamente para defender ideologias políticas de uma meia dúzia de 6 ou 4. Entendeu? É difícil, a gente tem que criar história. Por isso que eu chamo vocês o tempo inteiro. Gente, vamos contar novas histórias nesse país.
Porque o país tem muita coisa boa para poder apresentar. A gente tem diversidade cultural, a gente tem diversidade natural, a gente tem diversidades. A gente tem diversidades em tudo, em forma de falar, linguagem, expressão, tudo. A gente tem tudo. E a gente pode fazer muito mais. Vamos contar histórias boas. Vamos mexer com o lúdico das pessoas. Vamos sacudir esta porra deste país para fazer filmes decentes, para poder botar e disputar o Oscar. Por que não? Vamos botar dramas. Vamos criar histórias legais, onde que possa modificar o sistema de entendimento das pessoas. Não com viés político, não. Com viés único e exclusivamente de história, de criação de história, de novidades, de histórias novas. Eu convido vocês a fazer parte deste mundo para podermos contar histórias diferentes. Tá certo? Um abraço para vocês e tenham um excelente dia. Beijo para vocês e até! Sejam sempre muito felizes. Divirtam-se. Tchau.